Eu sempre falo para vocês aqui sobre filmes que surpreendem por histórias que não são tão convencionais assim, e geralmente esses filmes surpreendentes tendem a ter boas experiências, tanto para os seus telespectadores quanto para aqueles que atuam nessas obras, que acabam tendo uma certa evidência. Esse filme que eu vou comentar por aqui, ele tem um trailer que acaba não entregando muita coisa, a sinopse é bem vaga, então eu não sabia exatamente o que eu ia encontrar nessa história. E conforme eu fui entrando nessa trama, eu acabei encontrando coisas bem interessantes que a gente vai conversar um pouquinho depois. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aqueles seus amigos que gostam muito de doces. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos a Candyland, ou a Terra dos Doces. Filme esse que é pela A24, uma produtora muito conhecida que trouxe diversos filmes diferentões e que tem um elenco bem interessante, contando com a presença de uma atriz que fez um papel muito importante no Soft and Quiet, que eu vou colocar o nome dela aqui, que eu acabei esquecendo, mas é uma atriz bem interessante e que tem um papel muito forte nessa história. Aqui a gente vai conhecer um grupo de 3 prostitutas e um garoto de programa que vivem em uma parada de caminhão oferecendo os seus serviços. E eis que eles chamam esse lugar de Candyland, pois afinal ali é onde beira os caminhoneiros, os homens casados, os homens mais discretos, para ter os seus prazeres noturnos e sigilosos. Eis que em determinado momento a gente acaba percebendo que essas garotas têm uma espécie de antagonismo com um homem cristão que vive ali e que é de uma seita um pouco diferentona, daquelas seitas religiosas, no estilo de pregação um pouco mais fervorosa. E a gente vê essa história de uma maneira apenas cômica de imediato, só que a história começa a ser um pouco mais sombria quando um dos membros desse clã é deixado para trás, que é uma garota, e que para sobreviver vai ter que entrar no mundo das garotas de programa, se prostituindo também. Aliado a essa trama, algumas pessoas começam a aparecer assassinadas naquela parada de caminhão de maneira extremamente brutal. Mas será que uma coisa tem a ver com a outra? O que está acontecendo nessa história? Será que a gente vai ver um filme de slasher ou um filme mais voltado para o terror religioso? Não, vou falar para vocês para onde vai caminhar essa história, porque afinal aqui a gente vai ter uma surpresa muito interessante. Não no sentido de que é algo que vai ser escondido, afinal pelo menos eu já descobri de certa forma o que estava acontecendo, mas surpresa no sentido de que as coisas que acontecem não são exatamente como nós esperamos. Então elas tendem a tomar uma progressão, e essa progressão no seu final mostra o tom dessa história, que não é nada boba. Eu lembro que quando eu vi o título aliado ao pôster desse filme, eu imaginei que fosse um filme meio que de baixo orçamento, meio que voltado para um terror dos anos 80 e 90. Só que ao contrário, a gente tem um terror que tem um bom orçamento, tem ótimas atuações e a gente tem todo o universo da prostituição mostrado não de maneira romantizada ou erotizada, e sim de uma maneira um pouco mais ácida, um pouco mais pesada. E a gente vê como a rotina daquelas garotas de programa e do garoto de programa também não é uma coisa tão palatável, o quanto eles têm que aguentar para sobreviver naquele lugar e quanto as escolhas que eles fazem nem sempre são escolhas tão conscientes assim, ou são escolhas tão fáceis e simplistas como muitas pessoas acabam julgando no senso comum. E a parte dos assassinatos é bem interessante também. Não vou dizer para vocês que há um grande mistério rondando essa trama, mas pelo menos eu gostei do modo como as coisas foram se encaixando. Como eu disse para vocês, ele tem essa ótica um pouco mais oitentista, noventista, e acredito que o autor conseguiu focar em cheio nesse aspecto, porque aqui a gente consegue sentir essa aura tanto na parada de caminhões, que é bem atmosférica, quanto nas atuações, na roupagem das garotas, e também a gente começa a perceber isso conforme vai passando os letreiros, que tem um formato diferente em caixa alta. Então tudo é muito voltado para trazer essa percepção de que nós não estamos vendo um filme tão contemporâneo assim, e estamos vendo sim um recorte de um período. Recorte este que eu acredito que possa ser encontrado em diversos lugares pelo Brasil, sem a parte dos assassinatos, mas com a parte da crueza da vida da prostituição. E vou falar para vocês que essa crueza também não é mostrada de maneira dramática. Ela é mostrada de maneira cotidiana, e esse cotidiano é que acaba nos incomodando. Então, se você está buscando um filme de terror extremamente diferente, extremamente sangrento, a aposta vale muito a pena, e acima de tudo um filme que tem um recado bem explícito para dar, recado esse que você só vai descobrir na última cena do filme.
Então se você assistiu, me conta o que você achou. Se você tem outras dicas de filme, série ou livro, me conta também. Vamos ver se esse ano a gente acaba encontrando melhores películas do que no ano anterior. E como sempre, agradeço a cada segundo de vocês por aqui.